Meu irmão Jesus é o Senhor, queria compartilhar um pouquinho aqui da sexta-feira do nosso alimento diário. O versículo para ler com oração é Gálatas 4,15. Fala que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. O título do dia é Os Opositores da Palavra Profética. E aqui, esse versículo que a gente acabou de ler tem a ver com algo que aconteceu com Paulo enquanto ele estava pregando a palavra na região, para os Gálatas, né? Ele estava, por conta de uma enfermidade, ele estava com uma enfermidade no olho, né? E os irmãos ali amavam tanto Paulo, o apóstolo Paulo, né? E a palavra que ele falava também, que eles eram tão... eles tinham tanto apreço e cuidado para com Paulo, que por conta, né, dessa enfermidade que tinha no olho de Paulo, ele podia até, né, eles podiam até dar os próprios olhos se fosse possível, né? Mas isso aqui só mostra, né, que os irmãos amavam ali o que Paulo falava naquela região e amavam também a palavra que vinha do Senhor, né? Só que infelizmente teve alguns, né, ali naquela região que acabou falando um pouco contra, né, do que Paulo falava. Na verdade, alguns, né, das seitas dos fariseus ali estavam falando coisas que não tinham a ver com a salvação, estavam pregando que precisava ser circuncidado e tudo mais, mas o Senhor, ele já morreu por nós, né? E toda a obra já foi feita na cruz, então não precisaria de nenhum esforço nosso humano na lei para que a gente pudesse ser justificado, né? Porque assim como Paulo pregava a palavra, alguns ali acabavam falando contra, né? E ele estava aí quando Paulo escreve essa epístola para os Gálatas, ele pergunta, né, o que aconteceu para que algo, né, afastasse vocês da simplicidade. A gente sabe que Paulo era um apóstolo enviado por Deus naquela época, né? Paulo escreveu várias cartas e a gente sabe que naquela época Paulo falava o que estava no coração de Deus. E essa palavra ajudava as igrejas naquela região, né? Por quê? Porque Paulo não foi enviado por homem nem por ninguém. Paulo foi um apóstolo enviado pelo próprio Deus, né? Diferente, né, dos apóstolos que andavam com Jesus, Paulo teve um chamamento após a crucificação. E isso, né, dava para ele ali a base necessária para cuidar das igrejas. Só que em algum momento, né, na nossa vida vão aparecer alguns opositores, na verdade algumas situações e pessoas que vão querer nos afastar da simplicidade. Mas a gente tem que no nosso espírito ser simples, né, e obediente e saber que aquilo que o Senhor fala no coração é aquilo que o Senhor quer falar para nós, né, usando a palavra. Então esse é o meu encorajamento, irmãos, para esse dia, que a gente realmente tenha apreço pela palavra do Senhor, pela palavra profética que o Senhor fala para nós, e que assim como foi com Paulo, né, no começo, que tenhamos um coração simples, né, e para obedecer a palavra que o Senhor nos fala. Jesus Cristo é o nosso Senhor.